Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Então conte-nos sua história. Mande um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Eu quero falar um pouquinho sobre vencer pela oração. Portamos aqui um título, Vencendo pela Oração. E eu quero trazer e dar um enfoque para você de oração como algo especial que Deus colocou na nossa mão. Oração é uma chave, é uma ferramenta que Deus te entregou, me entregou, para que nós possamos estar conectados direto com Ele. Quando a gente fala de oração, parece que é uma coisa com um pouco ibope, não é verdade? O culto de oração, via de regra, é aquele culto mais tranquilo, aquele culto mais modesto, e não devia ser assim. Na verdade, quando nós falamos de oração, nós falamos de algo que devia ser uma das nossas prioridades. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse assunto, tratando sobre esse assunto com Timóteo, escrevendo na sua primeira carta, ele escreve 2 cartas a Timóteo, que são cartas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão são cartas pastorais, que Paulo escreve à liderança de igrejas, que Paulo escreve orientando a líderes das igrejas. E ele começa, então, a escrever a primeira carta a Timóteo, que agora aquele jovem pastor estava assumindo a igreja de Éfeso, que era a maior igreja da época, a igreja em que Paulo fica um tempão e que, na verdade, a igreja cresce e depois ele precisa viajar. E ele olha assim para Timóteo, seu filho na fé, seu leal escudeiro, e passa a igreja: Timóteo, eu estou indo, mas eu preciso que você fique aqui. Eu preciso que você mantenha as coisas como estão. E depois de um ano, mais ou menos, o apóstolo Paulo escreve uma carta, orientando aquele jovem pastor como proceder, como ele devia se portar diante da igreja, como ele devia administrar a igreja no contexto espiritual, não uma administração financeira, nada disso, mas num contexto espiritual. Como ele vai administrar as pessoas, como ele vai lidar com as diversas situações. E o apóstolo Paulo começa em sua primeira carta, capítulo 1, falando de coisas que eram comuns às cartas de Paulo. Ele fala das suas credenciais, ele fala para quem ele endereça aquela carta, ele fala como ele era grato a Deus pela vida de Timóteo, porque Timóteo ficou ali quando ele teve que se ausentar, e Timóteo estava cumprindo bem o seu papel. E no final do capítulo 1 ele começa: olha, eu estou passando esses deveres para você, recomendações minhas para você, se você quiser ter uma boa gestão na sua igreja, se você quiser ser um pastor bem-sucedido. E aí ele começa falando para a gente, no capítulo 2, verso 1, quando ele começa de fato, ele vai falar assim para a gente, no caso ele diz para Timóteo: antes de tudo, Timóteo, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Essa carta é uma carta em que Paulo ele vai falar para Timóteo: cara, olha, quando você escolher os bispos, os pastores, os diáconos, vai falar acerca dos presbíteros, vai falar: quando você se relacionar com as pessoas mais velhas, respeitem como se fossem seus pais. Quando você se relacionar com aquelas irmãs mais velhas, mais maduras, respeite-as como se fosse a sua irmã. Quando você se relacionar com a garotada aí, com a moçada da tua idade, cara, olha, respeita como se fosse sua irmã. Seja fiel no teu proceder, seja um exemplo na palavra. Mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer uma dessas recomendações, que são todas importantíssimas, Paulo vai falar o seguinte: cara, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de você se preocupar com quem vai ser presbítero, bispo, diácono, antes de você se preocupar como você vai tratar com as pessoas, antes de tudo, eu te exorto que você use na tua igreja, na tua vida,
que você seja alguém de oração, que você seja alguém que pratique isso, porque Paulo entendia que oração era alicerce para a igreja. Paulo entendia, ele conhecia o poder da oração. Paulo tinha vivido na carne algumas situações que mediante a oração ele foi livre. E a palavra de Deus fala para a gente de tantos exemplos, que a gente podia falar. A oração é algo que Deus colocou em nossas mãos para nos abençoar. Você crê nisso? Diga amém. Diga assim: a oração move a mão de Deus ao meu favor. É isso aí. Creia nisso. Paulo, ele começa falando com Timóteo isso, cara. Antes de tudo, se preocupa, cara, em ter uma vida de súplicas, orações, intercessões e ação de graça em favor de todos os homens. E aí eu fui, caramba, será que me parece que tudo isso é oração, né? Súplica, oração, intercessão. E eu fui pesquisar para ver o que era isso, qual que era a diferença, né? E aí eu comecei a ver que súplica é quando eu peço a meu favor. Quando eu peço alguma coisa para mim, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu estou suplicando ao Senhor. Eu preciso de uma cura, eu preciso que a minha família seja abençoada. Senhor, eu preciso, essa é a minha causa, essa é a minha necessidade, esse é o meu espinho na carne, esse meu calo está doendo aqui, Deus, eu preciso. Isso é suplicar ao Senhor. Não sei se, e eu concordei com essa definição. A segunda, oração. O autor falava o seguinte, o escritor, e foi mais de um, ele falava o seguinte: oração é quando você se refere a Deus. Por isso que Jesus fala, olha, quando você orar, você vai orar Pai, né? Ele vai se referindo ao Senhor, se referindo ao Senhor, se referindo ao Senhor. Fiquei meio na dúvida, mas estou falando para você o que eu vi escrito. Depois a gente começa a entrar agora nas intercessões. Pastor, o que é uma intercessão? É quando eu oro por alguém. Quando eu olho assim, percebo que a pastora Luciana está passando por uma necessidade e começo a interceder pela vida dela. Quando eu olho para o pastor Jorge, vejo ele está precisando de uma mudança disso. Deus precisa chegar junto. E eu começo a colocar a vida do pastor Jorge diante de Deus. Eu estou intercedendo pela pessoa. E você tem uma oração também, que é uma comunicação de ação de graças, onde você vai agradecer ao Pai. Você vê muito no livro de Salmos, o salmista falando, orando dessa maneira: Pai, eu te dou graças. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, muito obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado pelo teu favor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela minha salvação. Paulo, ele orienta Timóteo a manter uma vida não apenas pessoal, mas uma vida de igreja. Ele está falando para a igreja. Cara, você como pastor, você precisa ensinar isso para as pessoas. Que elas sejam pessoas de oração, pessoas que mantenham um link com Deus, pessoas que mantenham a comunhão com Deus. Desde o início, Deus quis se relacionar com o homem, sempre. Deus criou o homem e se relacionava com o homem. E o homem pecou, aquela aliança foi quebrada. Mas Deus arrumou um jeito. Criou um tabernáculo, porque Deus queria estar no meio dos homens. E em Cristo agora, o véu que te separava do Pai foi rasgado e você tem livre acesso. Ele quer se comunicar contigo continuamente. Você diz amém isso aí? Essa é a vontade de Deus para mim e para você. E aí Paulo entendia, eu quero falar para você rapidamente sobre 3 coisas, 3 pontos. Paulo conhecia o poder da oração. Paulo vivia num ambiente que Deus fazia milagres quando as pessoas oravam. E não só com ele, mas ele viu acontecer isso com outras pessoas. Se você vai no livro de Atos, capítulo 12, você vê uma história muito interessante. A igreja estava crescendo, a igreja estava progredindo. Daí Herodes agora começa a perseguir a igreja. E ele pega 2 para pato, na verdade. Ele pega Tiago, não o irmão de Jesus, Tiago, o irmão de João, que fora discípulo de Jesus. E ele pega Tiago, e a igreja vê, e ele mata Tiago a fio da espada. E aquilo foi bacana, porque os judeus gostaram daquilo.
E aí Herodes, para agradar os judeus, vou pegar Pedro também, prendeu Pedro. Só que a igreja parece que num estalo assim, teve um lance, um insight assim de direção de Deus. E a igreja agora não ficou mais parada, mas a igreja começou a orar. A igreja começou a interceder. A igreja agora viu que Pedro estava preso, prestes a também ser morto a fio da espada. E a igreja agora começa a interceder pela vida de Pedro, começa a orar. Pedro, pois, estava preso no cárcere, diz Atos, capítulo 12, verso 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. A igreja não estava omissa, a igreja se posicionou, a igreja começou agora a orar por ele. E aí depois a gente vê um pouquinho adiante, há um milagre de Deus, há uma ação sobrenatural de Deus. Deus envia um anjo, Pedro é liberto daquela prisão. E aí a gente vê então Pedro caindo em si, disse, agora sei, depois que ele já estava livre, né? Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando Pedro a sua situação, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, e quando ele chega naquela casa, muitas pessoas estavam congregadas orando, sabe por quem? Por Pedro. No momento que as pessoas estavam orando, o anjo estava lá na cela, lá libertando Pedro. Eu quero dizer para você que algo acontece quando a gente se reúne aqui para orar. E ainda que a gente não consiga ver, porque aquelas pessoas ficaram surpreendidas e ficaram tomadas de alegria, não acreditavam, pensavam que era um anjo. Embora a gente não consiga visualizar, quando nós oramos, Deus está agindo a nosso favor. Você pode dizer aleluia? Ah, Deus age a nosso favor. Quando eu abro a minha boca, e Paulo entendia isso. Se você anda um pouquinho mais, 3 capítulos à frente, você vai ver aquela história de Paulo e Silas presos, porque estavam fazendo a obra. E aí de repente você olha assim, no meio da crise, à meia-noite, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. E Deus então sobrenaturalmente age em favor de Paulo. E ele é liberto daquela prisão. E houve salvação naquele episódio. Eu quero dizer para você que Deus não se esqueceu de você. Você pode estar vivendo aí talvez um dos seus piores dias, mas Deus é contigo. E há poder na tua oração. Deus tem milagre para você hoje. Você crê nisso? Diga amém. Você que está me ouvindo pela internet, Deus tem milagre para você. Deus tem vitórias para você. Deus tem resposta para você. Basta a gente se posicionar em fé. Outra coisa que Paulo entendia era sobre a autoridade. Paulo entendia da autoridade, ele fala sobre isso algumas vezes. Ele entendia da autoridade que nós agora, como crentes em Cristo, novos, nascidos de novo, salvos, temos. Olha, cara, em você está, sobre você está a autoridade de Deus. Quando você abre a boca para decretar alguma coisa, algo no mundo espiritual acontece. Paulo entendia isso, por isso Paulo fala, Timóteo, meu amigo, cara, antes de mais nada, cara, mantenha a prática da oração. Na tua vida, na tua igreja, antes de qualquer coisa, antes de pensar em qualquer outra coisa. Que piso que você vai botar, qual a cor da luz e tal, que cor que você vai pintar a parede, cara, se preocupa em orar, porque se você está em cima desse alicerce, dessa rocha, cara, vocês vão arrebentar, o resto vai chegar. Se você está conectado com Deus, tem comunhão com Deus, anda com Ele, Deus é contigo, Deus vai te levar onde você quer, onde deseja o teu coração. Você crê nisso? Diga amém. E aí a gente vê um episódio no Antigo Testamento de um homem, na Antiga Aliança, gente, para mostrar para a gente como a nossa palavra tem poder. Elias chega lá para o rei e fala o seguinte, cara, olha, não haverá chuva, nem orvalho nos próximos anos, segundo a minha palavra. E não houve. Houve grande seca.
Porque um homem de Deus abriu a boca, um homem inspirado pelo Espírito Santo, um homem que havia sobre ele o Espírito Santo, não era nem um homem que tinha o Espírito Santo nele, um homem que o Espírito Santo chegou ali, tocou, ele falou. E você, cara, está numa outra situação. Nós, como crentes em Jesus, na nova aliança, nós temos o Espírito Santo em nós continuamente. Você crê nisso? E aí, quando você entende isso, você é ousado. Você declara, você abre a boca para ir contra, para marchar contra o inferno, para marchar contra a situação de crise e dizer: diabo, tira a mão, porque isso é meu. Isso não te pertence, a promessa de Deus para a minha vida fala isso, e eu não vou viver aquilo. Eu vou viver aquilo que a palavra de Deus tem para mim, aquilo que ela prometeu para mim, aquilo que ela me garante em Cristo Jesus. Eu não posso ficar passivo, né, olhando a banda passar por cima de mim, né, ficar lá todo quebrado. Não, meu irmão, abre a tua boca, profetiza a vida, profetiza a mudança, declara na autoridade que Ele já te deu, e você pode fazer isso em oração. Quando a gente estiver orando por você aqui, pela sua casa, pela sua saúde, pela sua finança, declara isso em nome de Jesus. Declara a tua vitória, porque Deus é contigo. Você recebe isso, diga amém. Esse mesmo cara, Elias, né? A Bíblia vai falar que depois ele ora e a chuva vem. Elias ora e o fogo cai contra os profetas de Baal para consumir aqueles profetas. Josué ora e o sol para. Há poder na oração. Diga assim: há poder na oração. Às vezes a igreja não se apercebe disso. E se você que dorme um pouquinho mais cedo e acorda cedo, né, acorda antes do galo cantar, quero dizer para você que amanhã você será abençoado às 8h30 da manhã aqui na igreja, na reunião de oração. Nós temos um encontro de oração aqui, 8h30 da manhã, com direito a café da manhã, aleluia, no primeiro encontro, depois você precisa trazer. Mas Paulo entendia a autoridade que Timóteo tinha, a autoridade que o crente tinha. Por isso ele fala: cara, abre a tua boca e ora. Ora aí, pede, né? Ore pelos seus amigos, coloque a igreja para orar pelos irmãos, ore agradecendo ao Senhor. Ele vai trazendo, né, essa visão para a gente. E Paulo coloca para a gente uma visão de responsabilidade. Perceba que Paulo, ele fala o seguinte: olha, antes de mais nada, cara, seja na tua igreja, haja na tua igreja a prática de oração. E quando Paulo fala isso, Paulo fala o seguinte: é em favor dos homens. Não é só em favor, a meu favor, né, em causa própria, mas em favor dos homens, das pessoas, das autoridades, em favor daqueles que vos governam, em favor daquele que é o teu vizinho, em favor das pessoas. Paulo entendia que isso tinha poder. Paulo entendia que isso era alicerce, porque quando você ora, você usa a tua fé. Pastor, eu sei que Deus já sabe de todas as minhas necessidades. Óbvio, eu também sei, Ele sabe mesmo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe até das necessidades que eu não sei que tenho, mas Deus sabe. Mas eu preciso falar, verbalizar, eu preciso pedir. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Jesus fala o seguinte: até agora nada tendes pedido em meu nome. Peçam e recebam, para que a vossa alegria seja completa. Interessante que Ele está querendo nos abençoar, está querendo nos responder. E a gente estava cantando: tu és bom, e Ele é bom mesmo, Ele quer, recebe isso aí na tua vida. A Bíblia mostra para a gente que Jó teve sua sorte mudada quando ele orava pelos seus amigos, quando ele intercedia pelos seus amigos. Deus podia ter mudado a sorte de Jó em qualquer outro momento, mas Deus, Ele muda a sorte de Jó quando ele se encontrava orando pelos seus amigos, os mesmos amigos que estavam afundando com ele,
Através das suas palavras, Jó estava orando e abençoando a vida. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuía. Que na sua vida haja essa prática, a prática de interceder, a prática de orar. A oração é uma chave para a sua vitória. Você recebe isso? Diga amém. E aí nesse momento, uma palavra simples, né? Curta, simples. Eu quero te fazer um desafio. Eu não sei o que você trouxe aqui para essa noite. Com o que você entrou aqui no coração, na sua mente. Eu não sei qual a preocupação que de repente tem tentado roubar a tua paz. Em que área? Mas eu quero dizer para você o seguinte, a gente vai orar aqui em nome de Jesus. E nós cremos que o nosso Deus é fiel à sua palavra. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nós cremos que o nosso Deus é um Deus que nos ama e quer o melhor para nós. Você crê nisso? Lembre-se das palavras de Jesus. Até agora, nada tendes pedido. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Peça ao Senhor. Habitue-se a pedir ao Senhor. Habitue-se a pedir com autoridade, com fé, com ousadia, não por si apenas, mas em favor de todos aqueles que estão ao seu redor. Você foi chamado para ser uma bênção, e você é uma bênção também quando você intercede e ora por a vida de alguém. Você crê nisso? A gente pode ficar de pé?